sou missionário servo-aberto, missionário católico, né? É ensinamento protestante que vem de homens. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. É outro espírito. Se é Jesus diferente, não é lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, que é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15, e João 4:23, que é a verdadeira, não é a verdadeira adoração. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdadeira verdade que vem lá do ensinamento e do fundamento dos apóstolos. Quem que isso capacitou? As apóstolos 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. E João 7:14 e 17, o judeu se admira que de onde vem esse homem que não tem estudo conhece a Sagrada Escritura? Minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Então, doutrina, fundamento de homens e que se apartou da tradição, se apartou do magistério. Aqui, em Mateus 15, pedi para o Espírito Santo, pedi para Nossa Senhora me inspirar, eu entender cada versículo, cada vírgula da Escritura para defender a igreja. Mateus 15, 7, 9, hipócritas, bem de vós que fala o profeta Isaías, este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vã é o culto que me prestam, porque ensina preceito que só vem dos homens. Cara, aqui, esse texto já deixa bem simples. É uma geração, igreja vinda de homens que estão me louvando só com a boca, porque o coração está longe da minha igreja, está longe da minha esposa, está longe da minha doutrina. Isaías 42, do 1 ao 4. A verdadeira religião está longe do magistério. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Sou um povo que funda igrejas, que louva com lábios, e o coração está longe. Olha só, em Marcos 7, 1, 23 também fala esse mesmo texto. Para quem o Senhor Jesus Cristo está falando? Para quem o Senhor Jesus Cristo está repreendendo? Que os escribas, alguns fariseus e escribas de Jerusalém, vieram um dia ter com Jesus. Ele disse, porque transgride teus discípulos a tradição dos antigos, nem mesmo lava as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e vós, porque violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Quer dizer o que, cara? Os fariseus, os judeus, os escribas são os protestantes que perseguem, que denigram a igreja, que não acredita na verdadeira pregação, que não acredita no pastoreio, que não acredita em Nossa Senhora. Eles acreditam nos seus próprios fundamentos, nas suas próprias doutrinas. Estão muito longe da igreja. Estão muito longe do ensinamento que Cristo ensinou para os seus apóstolos. São povos, igrejas que me louvam só com os lábios, que se apartou da tradição, que se apartou do magistério, porque eu mostrei uma doutrina, porque a doutrina que eu vou ensinar não é a doutrina de homens, não é tradição de homens, não é fundamento de homens, mas mediante a revelação do alto. Até a revelação sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não foi a carne, eu sei de revelação, mas meu Pai que está no céu. Que interessante. Agora você cata aqui em João 7. É muito difícil fazer esse vídeo de domingo. É muito barulho. Peço desculpa, mas temos que proclamar a nossa fé para os católicos acordar, ter o amor, o fervor que os primeiros cristãos teve ali em Atos Apóstolos 2. João 7, 14. No meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo, não vem, pois esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Muito diferente. Em Mateus 15 ali, 7 em diante. Aqui é uma doutrina que vem do alto, o ensinamento do alto, que vai ensinar a verdadeira religião. Ao contrário do fariseu, do saduceu, dos escribas, desses doutores, dos judeus, dos saduceus, desses fariseus. Doutrina do alto.
em Atos dos Apóstolos 5. 38 e 39. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metai com esse homem. Deixai o seu projeto ou sua obra, provém de homens, por si mesmos destruirá. Mas se prover de Deus, não os podereis desfazê-la. Vos arriscais entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o conselho. Quer dizer o quê? A igreja, segundo Tessalonicenses 3,15, vai seguir a tradição, o fundamento, o ensinamento de Cristo. Desde lá de Mateus 16, 16, 18. Uma igreja que tem unidade. Romanos 1, 10, Filipenses 2, 2. Que vai pregar um só evangelho que vem do alto. Ensinamento do alto. Por intermédio do Espírito Santo. Em Gálatas 1, 11, 2. O evangelho pregado por mim não tem lema, mas mediante a revelação do alto. Que interessante. Em Mateus 15... como o Gamaliel entendeu e compreendeu. Quem você está perseguindo não é doutrina de homens, é o próprio Deus. 15, 13, 14, como eu falei de dizer, né? 13, 14, ó. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias cegos. Ora, se um cego conduz outro, tombarão ambos na mesma vala. Quer dizer o quê? Quem fundou a igreja protestante? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Se você for abraçar a fé protestante, é contra a igreja, é contra o que Cristo pregou, porque se for abraçar essa fé protestante que surgiu lá nos 16 séculos de atraso, então você vai deixar de acreditar sobre o que Pedro escreveu minha igreja, e você vai deixar de acreditar ali em Atos após 2, essa igreja se pública, para abraçar a fé de homens, que se apartou da tradição, se apartou do mais sério, se apartou do corpo místico, se apartou da esposa, se apartou da cabeça. Aqui, ó. Planta que o Senhor não plantou. 13, ó. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz, ó. Simples. Agora você tem a base, essas igrejas protestantes, esse fundamento de homens, doutrinas de homens, tradição de homens, será destruída. Que não foi Deus que plantou. Foi hereges que se apartou da tradição para fundar suas próprias doutrinas. Mateus 12. Aqui, ó. Mateus 12, 24 e 26, ó. Mas, ouvindo isso, os fariseus, ó, respondeu: é por Beelzebu, chefe do demônio, que ele expulsa demônio. Olha só que interessante, ó. A pregação de Cristo, todo o seu ministério, todos seus milagres, seus prodígios, desde perseguição. Doutrina farisaica, judaica, os doutor, Caifás, Anás, perseguia Cristo. E tanto as apóstolas ali, desceu o Espírito Santo ali, era perseguido também. Que interessante. É representando o protestante hoje em dia. Quem persegue a igreja católica? Os protestantes. Ah, vocês oram pela... Vocês têm imagem, vocês são adoradores, você pede intercessão por Nossa Senhora, etc. Você segue fundamento de homens, você é Pedro, não é Papa, e aí vai. Mesma coisa, ó. Se você refletir, parar e ter um estudo apologético realmente sério, católico, você vai começar a compreender a Escritura. A Escritura defende a igreja. A Escritura mostra a igreja. A Escritura leva você para a igreja. E te mostra o caminho da verdade, o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua esposa. 25. Jesus, porém, penetrando no seu pensamento, disse: todo o reino, dividido contra si mesmo, se destruirá toda a cidade, toda a casa, dividir contra si mesmo, se não poderá substituir. Olha só, a divisão será destruída. Toda a casa, todo o reino, família, se estiver dividido, será destruído. Olha o 26, ó. Mateus 12, 26. Se Satanás Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo, como pode, pois, substituir o seu reino? Olha o 30. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajuntar comigo, comigo, espalhe. Olha só que interessante. O reino do Satanás, ele está unido, ele não tem divisão. Por quê? Divisão como assim?
para perseguir a igreja. Satanás ele vai fundar essas igrejas falsas para perseguir o verdadeiro evangelho, para tentar tirar o povo do caminho da salvação, tentar tirar o povo dessa doutrina, desse ensinamento, não de homens, mas por Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, lá na sua esposa, a sua igreja. Satanás vai fundar essas igrejas, como diz aqui Mateus 12:30, que não está contra mim se espalha, e toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. E se Satanás estiver dividido contra si mesmo, seu reino não poderá durar. Satanás ele está em sintonia, sincronizado para perseguir a igreja. Que isso falou, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Satanás vai fazer o quê? Vai fundar igrejas para pregar o evangelho falso. O povo não ir para essa igreja, para esse caminho da verdade, para ser salvo, para entender o verdadeiro evangelho, a unidade. E toda divisão será destruída. Mateus 18:17, porque o Mateus 12:30, Mateus 18:18, Mateus 18:17, se recusar ouvir, dizer a igreja, se recusar ouvir também, se recusar ouvi-lo, dizer a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão publicano. Efésios 3:10, verdade será conhecido pela igreja, vindo a justiça da sabedoria divina pela igreja. Que é essa? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só pacto. Efésios 4:5. As apóstolos desceu só um Espírito Santo. Para você ter a base, que é uma só doutrina, que é um só evangelho, que é um só envio, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Tanto que Cristo está repreendendo ali, meu povo se perde por falta de conhecimento, Oséias 4:6, porque não quer ter o conhecimento dessa igreja, que vem lá da origem dos apóstolos. Que os apóstolos que edificaram essa igreja foi fundada e gerada na cruz por Senhor Jesus Cristo. Para ter esse evangelho, não de divisão. Um só evangelho, uma só doutrina. Lucas 11:15-19, Lucas 11:23. Olha só que interessante. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolher comigo, espalha. Quem não reconhece a igreja, quem não abraça essa igreja como sua mãe, está contra quem? Contra o esposo, que é Cristo. Que interessante. 15. Lucas 11:15-19. Seu filho Lucas 11:15-19. Mas algum deles disseram, ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e para pô-lo à prova, outro lhe pediram um sinal do céu. Penetrando no seu pensamento, disse-lhe Jesus, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se pois Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistaria o seu reino? Podeis dizer que expulsa o demônio por Beelzebul. A escritura é simples, protestante. 2 Coríntios 4, você vai entender tudo que eu estou falando aqui agora. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vós temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Espírito de quem? Você vai catar aqui, 2 Coríntios 11:3. Mas temo que como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartaram da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez abraça demônio, aceitai. Interessante. O que é a igreja? Fundada pela serpente. Para seduzir e enganar os escolhidos. Mateus 24:4, Mateus 24:11, Mateus 24:4 em diante. Os eleitos. A descendência, os descendentes da mulher. Apocalipse 12:17.
que guarda os mandamentos, que segue os mandamentos, que segue a unidade, que adora o Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, que tem essa doutrina, Isaías 42, 1 ao 5, e doutrina dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, segue a tradição, segue do jeito que foi pregado, foi proclamado, anunciado. Como diz a Escritura. É somente a Escritura? Sim. Porque somente a Escritura mostra a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura mostra a igreja, a Sagrada Escritura mostra a tradição, a Sagrada Escritura mostra um só magistério, a Sagrada Escritura mostra o pastoreio, a Sagrada Escritura mostra um só Espírito, a Sagrada Escritura mostra como foi pregado, como foi anunciado, os 4 evangelhos. Em Atos dos Apóstolos você vai entender como foi proclamado, anunciado, identificado essa igreja. Depois veio o apóstolo Paulo, se converteu, começou a pregar, começou a defender essa igreja, começou a ser membro desse corpo místico que é a igreja, que está na unidade, na fé de Pedro, porque o Pedro é o pastor universal que pastoreia essa igreja. Que não é uma igreja que tem divisão, é uma igreja que é unida, as Apóstolos 42, só do 42 ao 47, você vai ver uma igreja unida, que tem um Espírito Santo, o Espírito Santo tornou essa igreja pública, e os apóstolos pregavam cheio do Espírito Santo, Atos Apóstolos 4, 24, 8, Pedro cheio do Espírito Santo, proclamou, anunciou que aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Você vê várias passagens. Em Gálatas 1, do 6 em diante, no 2 Evangelho, são pessoas que semeiam confusão, e fala de doutrina também, Gálatas. Cara, é um show de palavra, um show de escritura. Porque eu estudo, porque eu leio, eu me dedico. Trabalho, sim, dou atenção para minha mulher, meus filhos, mas buscar primeiramente o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Não só de pão e vinho, mas toda a palavra para você da boca de Deus. Lucas 4, Mateus 4. Aqui, ó. Em Gálatas, vimos ali 2 Coríntios 4, agora vamos ver em Gálatas. Aqui, ó. 1, do 6 até o 9. Estou admirado que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há 2 evangelhos. Se não há 2 evangelhos, não há 2 espíritos, não há várias esposas. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo abaixo do céu, anjo. Satanás ele é o quê? Anjo, que vem abaixo do céu. Vou anunciar um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. A Universal anuncia esse evangelho? Só usa a escritura, mas não segue a liturgia, o pastoreio, a mundial, a assembleia, a plenitude, os adventistas, o metodista, tanta, você perde a conta. Ao 9, repito aqui, que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Excomungado aonde? Sobre ti, Pedro, de minha igreja, sobre o ministério apostolado. Que interessante. Se pregar outro evangelho diferente que foi ensinado pelos apóstolos, que foi ensinado por Senhor Jesus Cristo. A Universal segue o fundamento dos apóstolos, segue os 4 evangelhos, segue a esposa e o esposo. Não, está fora. Então, é divisão. Então, toda divisão será destruída. Salve Maria, salve a Igreja Católica. Salve que a Bíblia vem da igreja, vem para a igreja e defende a igreja. Salve Maria, sou missionário, servo.